Renata. Então, a palavra é sua, tá? Fica à vontade. Obrigada, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre novas perspectivas, né? É a continuação do capítulo, né, anterior, é uma continuação com algumas diferenças, mas é uma continuação daquele diálogo. E aí, só para a gente recapitular que no diálogo, no capítulo passado, nós temos lá os conselhos, né, de Dona Laura para o André, referente a essa nova etapa que ele vai dar início, né? Então, ela muito cuidadosa, muito gentil, pergunta a ele se ela poderia, né, dizer algumas palavras em benefício dele, para ajudá-lo no entendimento dessa nova fase, desse novo momento que ele está vivendo. E aí a gente vai ver que ele vai ser buscado lá por um trabalhador do nosso lar, né, que é o Rafael, e o Rafael vai encaminhar ele lá para o Ministério da Regeneração, onde ele vai começar os trabalhos dele. Então, a gente está lembrando, recapitulando aqui, que o André, nesse momento, ele começa o seu estágio como trabalhador espiritual. E aí, esse capítulo 26, Novas Perspectivas, chama-se Novas Perspectivas não é à toa, porque a partir daqui, desse capítulo 26, muda todo o panorama para nós de entendimento dessa obra. Porque até então, até o capítulo 24, nós estamos observando o André sobre a ótica do paciente que deixou o umbral, né? Então, com várias debilidades, muitas necessidades, não que essas necessidades desapareceram, mas há uma diferença que a gente vai observar nessa leitura de hoje. Então, a partir de agora, o André, ele começa a ser o trabalhador André Luiz. Começa aqui, né? E vai mudar todo o panorama, porque tudo que a gente estava observando até então sobre o André e a história dele, né? Sobre o, a passagem dele pelo umbral, pelos tratamentos, tudo isso está para trás. Agora, o livro ele abre um novo caminho para a gente, uma nova leitura, é outro chamamento. Pois não, Gilberto? O microfone da Dona Maria de Lourdes está aberto, está dando microfonia. Ela fechou Obrigada, agora. dona Maria. Obrigada. Dá só uma ajeitadinha para o seu rosto ficar mais focado dentro, porque o seu rosto vai aparecer na gravação. E ele está Está melhor? cortado. Não, está cortado aqui na reta da cabeça. Na reta da cabeça. Eu vou ter que mudar aqui a Na posição. testa, na reta da testa, quer dizer. Isso, melhorou. Oh, Falou. agora deixa eu consertar aqui. Só um minuto, gente. Ótimo. Melhorou? Então, tá bom. Obrigada. Melhorou, está enquadrado agora. Então Tá tá bem. ótimo. Então, a perspectiva do livro ela muda a partir desse capítulo. A partir desse capítulo, a gente não vai mais observar aquele André recém-saído do umbral. Tem mudanças, né? E aí começa assim, né, gente?
Então, nós fizemos uma pequena recapitulação do item passado, uma observação sobre esse novo conteúdo, e ele se chama assim: Novas Perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael, convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranhando agora, estranho agora ao prazer de muitas indagações. Então, aqui, o que ele está falando para a gente é uma coisa muito, muito bacana, né? Que ele está dizendo para a gente, assim, porque a gente até então observa o André muito perguntador, né? Muito questionador, ele quer saber de tudo e etc. e tal. E nesse momento, ele está mais contrito, ele está mais na observação. E nós falamos disso na semana passada, né? Que perguntar é muito valoroso, mas prestar atenção em como as coisas acontecem, como elas funcionam, é muito importante, porque tem coisas que a gente aprende na observação. Não que não deva perguntar, deve-se perguntar. Mas saber fazer silêncio a muitas questões, há muitas perguntas que, às vezes, com uma simples observação, essas perguntas acabam sendo respondidas, né? E de forma assim, com muita qualidade. Então, ele diz assim: em compensação, experimentava um novo gênero de atividade mental. Isso aqui é muito interessante, esse novo gênero de atividade mental, ele está falando para a gente que ele estava pensando, ele estava avaliando as coisas com uma outra linha de raciocínio, outras diretrizes, né? A mente, essa mente que Emmanuel vai falar para a gente, né? Em muitas literaturas, no livro Pensamento e Vida, ele fala muito sobre a mente, a atuação da mente, né? Sobre o espírito, a atuação da mente sobre o espírito, lembrando, né? Que a mente é produto do espírito e não o contrário, né, gente? Mas que o pensamento alinhado, pensar, o ato de pensar. O Raul, o palestrante, o Raul, como é que é o sobrenome dele? Alguém lembra aí? Raul Teixeira. Raul Teixeira. Obrigada, Gilberto. Raul Teixeira, ele fala muito sobre a arte de pensar o pensamento. Pensar, refletir sobre o que se está pensando. E André está falando disso para a gente, né? Ele está observando um novo gênero de atividade mental, na forma de pensar, de criar os pensamentos e avaliar as coisas, analisar as coisas que estão em torno dele. Dava-me toda a oração pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não me faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Esse livro, gente, e os diálogos que a gente vai participando, que a gente vai lendo, que vai chegando para nós aqui nesse livro, eles são muito ricos,
infelizmente, não dá para a gente tratar, né, com acuro todos os detalhes, e eu também não tenho capacidade para fazer isso. Mas quando eu leio determinadas coisas, a minha mente tem uma vontade de saber, né, pensar com profundidade naquilo ali, mas tem vontade, ainda não tem capacidade. Porque quando ele fala assim, eh, que naquele momento, diante daquela nova atividade mental, ele se dava de todo o coração em prece, né, ele está formulando uma oração, pedindo a Jesus que o auxiliasse nos novos caminhos, a fim de que não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Ele está fazendo uma oração. E isso vindo de um André Luiz que na Terra ele mal se dava a isso, né? Por isso que esse livro aqui, ele trata esse capítulo aqui, ele trata de mudanças. Ele fala de mudanças. É muito bonito a gente observar isso, porque daqui para frente a gente não vai ter o livro que a gente teve até no capítulo 24. Ele muda totalmente. E isso é muito bom porque é uma forma da gente aproveitar e trabalhar em nós as nossas necessidades, o que a gente está buscando nessa nossa encarnação. Eu não estou aqui para mudar meu marido, meu filho, os meus amigos, os meus. Não. Eu estou aqui para operar uma mudança de progresso em mim. Eu preciso fazer isso, né? Então, a gente vai receber com muito carinho, de formas assim, de forma muito delicada, essas ofertas. Então, que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, lembrando que tudo chega no momento que a gente tem capacidade de acolher as novas ideias, né? As novas perspectivas. Ninguém vai mudar de uma vezada só, numa tacada só. Mas é muito importante a gente se dar a atenção diante disso que a gente está buscando, né? Porque a gente não está estudando esse livro para conhecer um romance, a começar que ele nem romance é, né? Então, mas caso a gente pense nisso como no passado poderíamos ter pensado que era, não é um romance. É uma história de vida que muitas vezes se compara às nossas, né, e que no desenrolar desse caminho tem muito de nós e nos oferece muitos recursos para nós fazermos as mudanças que são necessárias em nós. Então, quando ele diz assim, ó, a fim pedi a Jesus, né, que me auxiliasse, a fim de que não me faltasse o trabalho e forças para realizá-lo. Porque muitas vezes nos falta força, porque a gente, fica envolvido naqueles pensamentos, né, aqueles pensamentos de que a gente é coitadinho, que a gente não consegue sair, que a gente não consegue realizar. Esses pensamentos doentes, eles anulam a nossa força. Hoje em dia falam-se muito de procrastinar, né. Procrastinar, trocando em miúdos, é preguiça, né? É o ato de não executar as coisas, de se acomodar aonde se está. E isso é muito nocivo e é muito perigoso. Então, a gente deve também, nas nossas orações, como o André exemplifica para a gente, pedir a Deus que nos dê forças, forças reais, né? Forças para a gente manifestar esse nosso desejo, a força para manifestar esse desejo. Mas a gente vai ver que só desejo não resolve, né? Tem que haver ação, tem que haver a ação. Agora,
a utilizava não, ele diz assim: antigamente, avesso às manifestações da prece, não orava, não acreditava, não se envolvia com isso. Agora, a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Então, o que que é esse utilizar como valioso ponto de referência sentimental? A gente acorda, oração. No meio da manhã, oração. Na hora do almoço, oração. No café da tarde, oração. Entre o almoço e o café da tarde, oração. No jantar, antes de dormir. Se bobear, acordar no meio da noite, oração, né? Porque a oração é esse desenvolvimento do sentimento. Quando a gente fala que orar é estabelecer conexão com a divindade, com os bons espíritos, com Jesus, se a gente não pensa sobre o que é isso, a gente acha que é uma coisa mágica, é uma nota fantasiosa. Ah, então eu vou pedir e isso vai acontecer naturalmente. Não, é estabelecer uma relação. E como que a gente estabelece uma relação com uma pessoa? A gente se aproxima, a gente troca palavra, a gente ri junto, a gente ouve, né, o desabafo do outro, e se a gente estiver um pouco aberto para isso, a gente desabafa com o outro. A gente começa a interagir trocando energias e construindo relação. Por isso que ele fala aqui, ó, que é um ponto de referência sentimental, porque é de sentimentos que ele está falando. Quando a gente faz oração e que a gente nem pensa no que a gente está falando, né? A gente nem pensa, a gente começa o Pai Nosso, no meio do Pai Nosso a gente administra uma Ave Maria, e antes de chegar no final, a gente já pulou para o Salmo 23. Quando a gente não pensa e a desatenção, né? Porque quando você não pensa sobre o que você está fazendo, o que vem ali no meio como interferência passa batido. É muito comum a gente ouvir pessoas falando, e eu mesmo já falei, porque eu mesmo já fiz isso, que eu me deitei fazendo o Pai Nosso e quando eu acordei que eu falei o amém. Então, assim, eu me perdi no meio da ação. Que oração foi essa, né? Aonde eu não estava, era como se eu estivesse conversando, ligado para um amigo, e na hora que ele estava falando, eu estava assistindo televisão, ouvindo música, quer dizer, a conversa, o diálogo não aconteceu, né? Então, quando a gente pensa no que a gente está conversando com aqueles espíritos, ou com Deus, ou com Jesus, quando a gente pensa no que a gente está falando, e a gente sabe que a gente não precisa de palavras miraculosas, aquelas coisas que nem a gente conhece o significado, só porque achou bonito, viu alguém falando, a gente fala. Não, não é isso que Deus espera dessa relação, né? Dessa relação de amizade, de afetividade conosco. Ele espera, ele deseja, porque o que ele tem para nós é amor. Então, os seus desejos para nós são os mais belos e amorosos que possam existir. E que a gente se sinta confortável em falar com ele. Falar da forma como a gente fala. Falar com as nossas palavras. Mas que a nossa conversa seja uma conversa de coração. Seja uma conversa presencial. Presencial. Porque nós todos somos ouvidos durante as nossas preces. A espiritualidade sabe quando as nossas preces, elas não passam do céu da boca. Ele sabe.
Eles sabem quando as nossas preces, elas emanam do coração, quando elas ativam centros de força, energia, quando cada uma daquelas células que permeiam o nosso corpo físico se enche de luz, eles sabem. Então, muitas vezes a gente fala assim: "Ah, as minhas orações não são ouvidas". Às vezes a gente não está orando, né, a gente está num monólogo com a nossa própria cabeça, e a gente acha que está estabelecendo uma conversa com os nossos amigos, com os nossos benfeitores, com o nosso Criador, com o nosso Mestre e Salvador, e a gente não saiu do campo do eu. Então, por isso que ele está falando aqui, né? Esse ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Ele tinha propósitos de servir, mas ele estava se lançando dentro de um caminho novo, que é uma referência de sentimentos, né. Se alguém quiser dizer alguma coisa, gente, por favor, tá? Abre aí e vai falando, por favor. O próprio Rafael o próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude da minha parte. O Rafael deve ter pensado assim: "Será que eu peguei a pessoa certa, na casa certa? Vai ver que dona Laura está conversando e eu só saí puxando a pessoa, será que esse é o tal André? Porque está muito diferente, está muito diferente". Aí ele diz assim, eh, deixou-nos o aerobus. Mais para frente nós vamos falar sobre o aerobus, tá, gente? Nos capítulos mais para frente, fala mais detalhadamente sobre essa máquina, né? Que é um veículo de transporte para espíritos assim como nós, que não sabe volitar, né? E não existe mágica, não existe absolutamente. Então, para nós que não sabemos usar a nossa a nossa propulsão mental, né? Eu vou usar essa palavra, mas tem outras que cabem melhor, foi a que me ocorreu agora. Como a gente não sabe usar essas nossas capacidades da mente para poder fazer isso, tem recurso para nós, que não seja caminhar. Tem o aerobus, né, que é um carro, é um veículo de transporte que, permeia toda a colônia, vai aonde precisa ir, né. Aí, ele diz assim que o aerobus os deixaram o de deixou eles à frente do espaçoso edifício, aonde eles desceram calados, né. André está muito introspectivo, mas essa introspecção dele não tem a ver com tristeza, nada, é um outro movimento. E o Rafael, né, na dele, acompanhando, respeitando. E outra coisa que é muito importante que eu fico observando, assim, né, eu fico pensando assim: "Oh, meu Deus, por que que eu não tenho capacidade para conseguir, né, extrair a as maravilhas que estão nessas palavras?". Mas me ocorre uma coisa, que é um aprendizado para mim. Eu acho que quando a gente não tem o que dizer, o silêncio é a melhor conversa. Porque às vezes falar para jogar a conversa fora é um desperdício de tempo, de energia. E se a gente não estiver muito atento ao tipo de conversação que está tendo, a gente pode se complicar muito, né, diante da nossa própria incúria, da nossa própria falta de atenção. Então, assim, o silêncio, ele é citado aqui, a meu ver, ele não é citado em vão, porque muitas vezes a gente pensa assim, né, se eu estiver junto de uma pessoa que é minha amiga, que eu gosto muito, e se eu não conversar com ela, ela pode achar que eu estou triste, ela pode achar que a companhia dela para mim é
tá sem graça, e aí a gente começa a falar pelos cotovelos, gente, né? Uma das belezas da amizade, do respeito um com o outro, é saber trocar o silêncio. Falar quando tem necessidade de falar. Ah, quer brincar? Brincar pode? Claro que brincar pode, né? É claro que pode. Eu estou falando sobre questões que às vezes são desnecessárias, né? E às vezes é tão desnecessário, é tanta falta de assunto que a gente fala dos outros, né? A gente cai nessas armadilhas, mas a gente não cai nessas armadilhas porque o mal está nos rodeando e corrompendo as nossas estruturas. Só lobo cai em armadilhas de lobo. Então, como a gente ainda tem muito dessa questão de sermos lobinhos, as armadilhas que estão no caminho, elas acabam nos encontrando. Então, é isso. Então, aqui a gente já vai percebendo, né, algumas questões da mudança que esse capítulo promete para a gente. E é uma coisa muito bacana, porque o André, ele sem saber, ele está falando para a gente, sem saber nesse momento, né? Sem saber nesse momento, ele está falando para a gente que a lei divina recompensa. A lei divina recompensa todo o trabalho, todo aquele que serve, e ele está numa atitude diferente, ele está num movimento diferente dessa nova fase da vida dele. Então, ele está se colocando em, é, é, em linha de colisão com as leis universais, né? Que são as leis que diz assim, olha, quando você faz o bem para alguém, você faz um bem para você. Então, não é porque você é eleito, você ganhou um bilhete da loteria, você vai receber, não. Não, essa benesse, ela está para todos. Todos que assim se comportam, assim são recebidos diante da lei, porque lei, é uma lei, né? É, e também tem uma outra coisa que eu achei muito interessante, que a gente vai ver aqui agora, que esses diálogos que a gente está participando aqui, eles mostram para a gente uma ferramenta muito importante na nossa caminhada, que é o arado. O arado, vocês conhecem o arado, né? Aquela ferramenta que o pessoal que trabalha com plantio usa para rasgar a terra, né? Preparar a terra para semeadura. Por quê? Porque a terra que está compacta, que está em estado de dormência na sua superfície, né? Na sua superfície. Se ela não for revolvida, a semente que você jogar ali por cima, ela não germina. Ela não germina. A semente precisa de ambiente propício. Ela precisa do leito propício. Ela precisa da cobertura propícia. Ela precisa do ambiente propício para o seu desenvolvimento. Então, aqui a gente está observando um arado rasgando as terras do André, as terras do seu coração, né? Da sua individualidade espiritual. E isso acontece com a gente também, tá? Isso acontece conosco. Aí ele diz assim: em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Singular energia.
Então, quer dizer, Genésio era diferente, ele era velhinho, ele estava, né, se apresentando com características de um senhor idoso, possivelmente por escolha dele, né? Mas era um espírito assim que tinha realizações e um tônus de energia muito realizador, revigorante. Até mesmo porque um espírito, Genésio é um dos 12 ministros, é um dos 12 ministros de um ministério que é composto por 72, não é isso? 72, se não me falha a memória. Então, assim, ele tem capacidades muito singulares, é um espírito muito diferente. Então, quando o André encontra com ele, oh, gente, isso é tão bonito da gente pensar, porque tem vezes, por vezes, a gente encontra com pessoas que às vezes já estão, né, muito, muito maduras, já estão bem idosas, né? Mas elas têm uma energia, elas têm algo assim que querem continuar construindo, mas não são mais as construções da juventude, aqueles castelos de areia, não, são coisas mais profundas, tem uma energia diferente. Tem uma energia diferente. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, gente, eu acho que eu já vi pessoas assim, eu já vi pessoas assim. São muito diferentes, elas têm uma energia que não condiz com o corpo. O corpo físico não mostra a capacidade, né, daquele espírito, é claro que não vai mostrar. E aí ele continua assim: Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André? E André responde: para servi-lo. Eles são muito educados, né? É uma coisa bacana da gente aprender, né? Essa lisura mesmo, essa coisa gostosa da educação, mas a educação sem afetação, sem falsidade, né? Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Então, olha aqui, entreguei André, André está onde André precisava, eu tenho compromissos, né? Meus compromissos não podem esperar e eu tenho que ir. Eu já cumpri o compromisso que eu tinha com ele. Agora eu vou para a realização dos meus outros compromissos. Por quê? Porque eu fico pensando, se eu lá, eu ia ficar lá, estacada lá, esperando eles conversar e ver o que que ia dar e tal. Isso mostra para gente, como mostrou no capítulo anterior, quando a dona Laura fala, né? Avisa para o ministro que eu vou me atrasar um pouco, mas eu vou. E aqui o mesmo acontece com o Rafael. Eu cumpri o que eu precisava cumprir, agora eu vou para a realização do que eu tenho que fazer. A pessoa não perde o foco. Isso aqui é importante para a gente. Será importante para a gente na nossa vida espiritual, mas é importante para a gente agora também, porque a gente perde o foco muito facilmente, né? Muito facilmente. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos do pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Aí aqui ele deu um toque, né, sutil. Olha, quem vem de lá para cá geralmente abraça as oportunidades de trabalho. Quem vem de lá para cá, né, para fazer o que você vai fazer nesse momento, que é ficar nas observações, né,
nesse estágio de observações, diante das oportunidades que surgem de trabalho, abraça a oportunidade. Então, ele deu um toque sutil, né? E o André fala: captei a vossa mensagem, ó estimado guru, né? Captei, compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Olha o tamanho da transformação moral do André. Olha o salto, né? Olha o salto na disposição de mudança. Um André que não orava. Um André que não sabia fazer silêncio, né? Um André que agora está desejoso e muito, que ele fala, este é o meu maior desejo. Ele está e muito desejoso de que a permanência dele nesse ambiente, nessa estação de trabalho, seja frutífera. É o desejo dele, né? E aí isso já mostra para a gente uma transformação moral do André muito bonita de ser observada e que pode acontecer conosco hoje ainda, amanhã cedo, né? Às vezes, gente, a gente está tão sucateado com problemas, com dores, com uma diversidade de situações que a gente pensa assim, né? Eu queria saber quem foi que inventou aquela frase amanhã é outro dia, porque amanhã será um outro dia com os mesmos problemas. Se a gente mantém a nossa mente nessa estação de serviço, realmente nada muda. Mas se a gente fala, olha, o problema que eu estou vivendo hoje, ele tem tudo para ser diferente amanhã, porque no amanhã, gente, quantas pessoas recuperam a saúde e saem de um CTI? Voltam para casa, depois de haverem saído do CTI, né? Tem um estágio, tem um espírito aí de evolução, não é uma coisa assim, saiu hoje, volta amanhã, não. Mas se saiu do CTI, foi para o quarto, daqui 3 dias pode estar em casa. Isso aconteceu com uma pessoa da minha família. Isso aconteceu com uma pessoa da minha família. No CTI, desenganada. Melhorou tão rapidamente, e olha que foram traumas muito violentos, mas se recuperou de forma tão rápida que os médicos não acreditaram. Eles falaram assim para a mãe dele, assim, olha, tem um negócio estranho. Ela virou para mim e falou assim, Renata, Deus não estava com ele, Deus estava dentro dele, porque só Deus explica. E tem um espírito de sequência, daí uma semana, coisa que ia levar, no dizer dos médicos, meses, em uma semana e meia, já estava vindo para casa. Então, tudo pode mudar, sim. Não é milagre, mas a forma como a gente vê, como a gente encara as coisas que pode vir no amanhã, pode ser que no amanhã ainda seja doloroso. Mas a minha perspectiva e a minha esperança de que vai mudar, muda primeiro a mim. O resultado pode ser aquele que eu não espero, mas o meu resultado diante de mim e da minha própria consciência foi muito diferente. Então a gente tem que aprender a pensar nisso, né? A gente tem que avaliar as coisas com uma outra perspectiva. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e valendo-me das inspirações
que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreendo agora, olha o tamanho da reflexão que André consegue fazer. Isso não é pouca coisa. Por isso que eu falei, se a gente consegue parar e pensar, refletir sobre vários pontos nevrálgicos na vida da gente e conversar com sinceridade com Deus e pedir, Senhor, por favor, me fortaleça. Porque se o Senhor não me fortalecer, aí sim vai danar tudo. Então, ajuda eu. Mas dentro desse pedido de ajuda, eu tenho uma força, tenho uma vontade, tenho uma certeza que muda tudo. Compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo os benefícios sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Aqui, numa tacada só, ele enche o coração da gente. É emocionante. É emocionante essa reflexão que ele faz, né? Ele diz assim, ó, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério de Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, sempre, sempre. E a gente reconhecer as mãos de Deus, o amor dele, permeando a nossa vida e os nossos caminhos, gente, se a gente consegue enxergar isso, a gente já caminhou muitas léguas, porque isso aqui é de toda hora, né? Talvez devido, aí ele fala, né? Talvez essa misericórdia do Altíssimo seja devida à constante intercessão da minha devotada mãe, devotada e santa mãe. Porque a gente vai lembrar que no início a mãe dele, né, estava sempre com ele, pedindo, intercedendo, pedindo ao ministro Clarence, pelo amor de Deus. Pois não. Renata, só te interrompendo aí um pouquinho, mas reforçando o que você está dizendo. Quando você fala que ele muda, né? A partir de então, agora, nós estamos vendo um André diferente, né? Pensando naquele André que chegou, que não sabia por que estava sendo acusado de suicida, chamado de tinha sido levado a pecha de suicida, né? Que ele não, ele altivo na sala do ministro pedindo para trabalhar, né? E chega aqui agora nessa condição, né? Então a gente está vendo que ele é muito inteligente, ele aproveitou muito bem a inteligência, né? É um André embora para nós aqui parece que tenha sido rápido, a gente não tem assim muita noção desse tempo, parece que foi rápido. Ele caminhou bastante, né? Olha quanto ele está diferente aí, quando ele já sabe que agora ele se coloca à disposição, mas sem exigir, já com a humildade, já ora, já busca a força da oração. Então, é isso que você está dizendo, reforçando isso mesmo. Olha a diferença desse André, assim, de lá do início do livro para cá, né? Ele parece assim, que, igual você disse, que ele arou-se uma terra aí em que ele amadureceu, né? Ele já amadureceu. O que ele ouviu, o que ele viu, ele realmente trouxe para dentro de si, né?
sim, sim. É o que eu falo, assim, quando a gente sabe usar a rosa, o benefício que nos chega, porque o benefício chega sempre. E ele chega através de várias mãos, de vários corações, vários, né? Vários. Então, quando um espírito consegue observar, pensar, fazer silêncio na sua mente, observar, né? E, e, e cair na real de que, gente, o mundo, ele não circula em torno de mim, né? Eu não sou o centro do universo. A dor que me visita, ela visita a todos os outros, em maior ou menor intensidade, mas visita. Então, como que eu posso exigir coisas para mim em detrimento dos outros? O que fiz eu para conquistar, para amealhar recursos, para eu poder vir a ter algo de substancioso nesse momento da minha dificuldade? Que aí o que a gente vai lembrar, né? A gente vai lembrar lá o ministro Clarence falando com ele lá no gabinete, com ele não, com a senhora que estava lá, né? Sobre o valor da amizade. O trabalho por si só, ele já é a misericórdia, ele já é a remuneração espiritual, o trabalho, né? Agora, o prazer do trabalho, ele gera um outro tipo de remuneração, porque e Emmanuel fala disso muito bem, que ele vai falar assim, o prazer, o, o trabalho, quando se transforma em prazer de servir, ele promove tantas outras situações na nossa vida que a gente não é capaz de nominar, de captar a extensão disso. Então, quando a gente começa a observar a si, né? E trabalhando pela nossa mudança, porque, Rosa, você pode ser a pessoa mais cheia de conhecimentos do mundo, mas você não vai ser capaz de mudar a minha intimidade. Jesus, o espírito mais belo, mais luminar que caminhou junto de nós, o construtor espiritual dessa casa, ele respeita o nosso tempo de entendimento, entendendo que cada um vai dar e fazer aquilo que pode, quando puder. Mas o esforço honra o homem. O esforço honra o homem. Né? Ah, eu vou esperar chegar. Ok, tudo bem. Mas tem que haver a minha parte, né? A minha colaboração diante da minha própria vida. Pois não, Regina? Desculpa. Ô, Renata, assim, a gente pensando e olhando o André, eu vejo assim, quando a gente desperta no espiritismo, a gente é um pouco dele nesse momento, né? A gente muda a direção em tudo que você faz e vê. Eu, assim, né, pensando nisso, olhando o André, assim, eu sou um pouco dele depois que eu conheci o Espiritismo, é o meu esforço de, 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 de tudo que acontece na nossa vida para melhor, né? É isso que eu queria. Eu acho Obrigada, que, Regina. né, eu acho que é nessa linha a gente vai caminhando, né? Sim. E a proposta, Regina, é que a gente vá caminhando e que caminhe. Exato. É um passo depois do outro, é um passo depois do outro. Eu sou a pessoa que mais caio e eu sou o meu próprio senso de avaliação, né? Uhum. Mas eu peço a Deus sempre
para que eu não fique caída, para que eu continue errando e acertando. A gente só erra enquanto a gente não entendeu a proposta, enquanto a gente não aprendeu. Claro que tem lições que a gente vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo por falta de entendimento, né? De aprendizado. E muitas vezes por falta de querer aprender, por falta de querer aprender, né? É. Mas é o movimento para sempre, para sempre. Tanto que a gente sabe que a evolução não para, né? Porque senão a gente poderia dizer assim, mas chegou em Jesus, então já deu, né? Não, não deu. O que acontece? Já deu em termos morais. Se chegou na condição, né, de um Cristo, questões amorais já não existem para um espírito. É. Mas que esse espírito continua aprendendo e produzindo, eu não sei dizer, se você chegar lá primeiro que eu, você volta e me conta, por favor. E você chegando, vai ser. Ai, outro dia eu vi uma palestra, né, do Geraldinho aí falando do Chico, né? Aí ele disse que o cara não acreditava, né? Não acreditava de jeito nenhum. Aí você, então ele deixa para lá. Na hora que você chegar lá, você vai, não acreditava em vida depois da morte. Aí você, então na hora que você chegar lá, você me conta. Aí um dia ele apareceu para ele. Olha que não era verdade. O Geraldinho contando que o Chico contou essa história, sabe? Ai, que Não. medo. Eu gosto muito de ouvir as histórias do Chico. Então, Obrigada. é interessante. Mas, com certeza, tenho certeza, a gente precisa ter, assim, a convicção, né, que a gente está fazendo certo. E se a gente está... E seguir em frente. A convicção, a gente precisa estar sempre passando ela pela a peneira, né, da avaliação, da razão, porque de convicção em convicção a gente já praticou muitos crimes diante da nossa própria consciência e da nossa incúria, né? Então a gente tem que estar sempre aberto a observar as coisas, né? Com convicção, de verdade, mas também estar aberto para Aberto. aquilo que está além do que a gente conhece. Por não estar aberto às coisas que estão além da gente, a gente produz muita guerra, a gente produz muito terror, né? Então, assim, é um aprendizado muito importante para a gente, né? O que a gente está buscando aqui hoje. Pois não, Rosa? Eu queria falar também, como a Regina disse, como eu não nasci em berço espírita, né? Da minha família, sou a única que Eu também não. pois é. Então, eu também me senti assim. A gente parece que a gente era cego, a gente não sabia nada. Embora eu tivesse uma outra religião, eu não era praticante, ou um pouquinho do que eu era praticante, eu costumo falar que eu tive 26 anos numa religião e eu estudei em colégios de padres, e a minha família é toda católica, e irmãs de caridade, fiz primeira comunhão, aquelas coisas todas, mas assim, isso não internalizou em mim. Eu não sei te falar, não sei falar muito sobre o catolicismo. Se eu, talvez por displicência minha, não sei. Mas depois que a gente conhece o espiritismo e que eu já tinha uma tendência muito grande ao espiritismo, desde pequenininha, que eu vi um livro e fiquei muito impactada com esse livro, e eu acredito hoje que era nosso lar, porque lá se falava de cidade igual aqui. Então, eu ficava assim,
empaquetada com isso, mas também não encontrei ninguém para me esclarecer mais nada e tal. Então, assim, depois que a gente conhece o Espiritismo, aí a gente parece que abre, tira um véu e que a gente começa a entender. Acho que é o que está acontecendo com o André. Ele estava com a visão tampada, né? Não sabia de nada, não sabia o que era, como era, e de repente a gente começa a enxergar. E aí a gente começa a se esforçar. E aí a gente começa a pedir força para a gente mudar, né? Como você está falando, Renata, às vezes as pessoas acham que o mundo gira em torno delas. E a gente aprende isso, né? Que o mundo não gira em torno de nós. Que nós precisamos também de plantar para colher. Tem muita aprendizagem, mas é uma aprendizagem vasta, né? Muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente ver, para a gente viver, e isso é muito lindo, né? Então, assim, eu acho que o André está aqui com o coração mesmo pronto para iniciar esse novo processo aí da vida dele, né? Da existência dele. Renata? Sim, Rosa, é isso mesmo. Não. Eu queria dizer para você o seguinte, já são 8h58 e nós estamos, assim, na metade praticamente do capítulo, né? Você quer fechar ainda esse restinho desse parágrafo e nós deixamos o restante para a próxima quarta-feira? Porque falta bastante coisa. E eu acho que está muito bom, né? O que você acha, ou as outras pessoas aí também, né? Então, a gente... Vamos parar aqui, aí na semana que vem a gente pega, né, esse gancho, esse parágrafo aqui, como relembrança de Tá. hoje. Uhum. Retomamos daí, né? Isso. Então tá. Isso mesmo. Ok. Será que alguém quer fazer mais alguma colocação? Alguém? Maria Alice, Regina, Conceição, Gilberto. Mais alguém, se tiver, que eu não estou vendo. Não, Renata, o que a Rosa falou, ela falou que talvez fosse nosso par. No meu caso, eu sempre fui voltado. Eu já contei essa história lá no Centro Espírita. A gente veio na religião católica. Eu me casei, inclusive, no catolicismo e fiquei católico até 1987. Então, o que acontece? Existem sempre respostas que não são dadas para as pessoas, que dentro das religiões, que normalmente, para um espírito inquiridor, era necessário que houvesse uma resposta para essas perguntas. E uma certa vez me caiu nas mãos um livro da Zíbia Milano Gasparetto, que é Laços Eternos. Um romancinho, água com açúcar, coisa e tal. E passou um pouco, depois desse livro, a minha cunhada me fez ler O Nosso Lar. Aí eu já contei essa história, eu vou repetir. Quando eu li Nosso Lar, na minha mente, falou assim: ser católico é muito fácil, porque naquele tempo se ensinava que, ao você se ajoelhar e confessar e receber a penitência no confessionário e rezar os Padre Nosso, Ave Maria, que fosse lá, fazer o mínimo, que praticamente você estaria livre de morrer em pecado mortal, porque uma das coisas que a gente aprendeu naquele tempo era que morrer em pecado mortal, provavelmente você estaria no inferno. E uma das coisas que a gente aprendia é que o suicida ia para o inferno. Então, assim, naquele tempo, a gente não tinha muita resposta para essas inquirições. E a gente sabe, através do Espiritismo, que o Pai, e através do próprio Evangelho do Cristo Jesus, que o Pai jamais abandona nenhuma de suas ovelhas.
Então, quando a gente chega no Espiritismo, se descortina uma paisagem assim tão abundantemente feérica de cores e de possibilidades, e a gente se sente no início de uma jornada, mesmo já tendo caminhado muito pela vida, a gente se sente novamente no início de uma jornada onde a gente não é ninguém e que a gente fazia tudo errado e que a gente precisa melhorar. E que cada vez a gente se olha e, conforme a Renata disse, se pega errando e se pega repetindo nos próprios erros, mas a gente já sabedor de que existe uma tal de lei de causa e efeito, né? Existe uma lei onde tudo que você fizer, tudo que você plantar, você vai colher. Não que necessariamente você vai colher ao contrário ou mal, mas que o nosso Pai nos dá a oportunidade de alguma forma, de resolver todas essas pendências que nós deixamos para trás. Era só isso, para não alongar muito. Obrigado. Obrigada, Gilberto. E você falou algo assim que me lembrou e me toca muito, que eu ouvi uma palestrante falando, né? E ela falou assim com muita propriedade e aquilo me marcou. Eu já ouvi outras pessoas falando sobre isso, mas às vezes a gente precisa, né, da energia de uma pessoa em um determinado momento para a gente poder, para aquilo poder entrar na gente, assim, aquela semente descer à terra e encontrar o lugar dela, né? Ela falou sobre a, a causalidade. Ela falou as coisas acontecem na nossa vida pela lei de causalidade e não de casualidade. Não existe casualidade, né? Não existe. A causalidade é o que a gente faz com o que a gente tem e se nega, muitas vezes, a dar o testemunho que nós já somos capazes de dar. Aí a gente infringe essa lei. Porque quando a gente tem os recursos, né? Quando a gente tem os recursos e a gente os ignora, os despreza, aí a gente encostou na lei da causalidade. Até então, enquanto eu estava ignorante, né, eu poderia pensar e agir, é o acaso. A minha mente, as minhas ondas, os meus sentimentos ainda caminhavam, permeavam, né, nessa faixa de entendimento. A partir do momento que elas saem dali, elas não voltam mais. Eu acho que é por isso eu vejo, né, vocês falando sobre a religião que vocês tinham anteriormente, e geralmente são religiões de infância, né? Eu também passei pela religião católica. São as religiões que nos apresentam Jesus, então a gente deve ser muito grato a elas, e eu sou muito grata. Eu não entendia nada que o padre falava, eu não entendia. Achava que eu era muito burrinha, porque eu não entendia. Todo mundo entendia, todo mundo falava amém, que assim seja, Senhor, né? Mas eu não entendi. Eu falei, eu tenho algum problema. Aqui não é meu lugar, porque eu não consigo entender. Mas o que eles fizeram por mim de me apresentar a Jesus, eu tenho essa dívida, né? Cada um de nós tem essa dívida, por quê? Porque a gente chega aonde a gente precisa e a gente recebe aquilo que a gente precisa naquele momento. E você imagina que eu respondi em latim, né? E não sabia nada do que eu estava respondendo. Tipo isso, tipo isso. Então, assim, e hoje a gente está em uma religião
que nos esclarece. Que o que era dito antes, né, antigamente, isso é mistérios de Deus. Hoje a gente tem a doutrina espírita e os espíritos falam para a gente, não é mistério. O que você julga ser mistério é apenas a falta de conhecimento. E aí a gente continua semana que vem. Isso. Renata, você pode fazer para a gente a oração fechando, por favor? E aí, como a gente não precisa escolher outra pessoa para a semana que vem, né? Assim que terminar a oração, então eu vou desligar a gravação e está encerrado. Agradecemos, Jesus, a sua infinita bondade junto de todos nós, que ainda tão pequenos somos e tão necessitados, Senhor, das tuas mãos sobre nós o tempo inteiro. Mas agradecemos de todo o coração que, diante da sua imensa bondade, o Senhor permite que os seus trabalhadores espirituais, os seus anjos bondosos, caridosos e carinhosos, nos acolha, nos tome para si como professores que recolhem seus alunos para a sala de aula. Então, nós agradecemos a esses benfeitores humildes, que sabem fazer silêncio dos seus grandes saberes e das suas imensas capacidades, para nos ajudar a desenvolver as nossas, que são tão pequeninas. Quase, quase, que ainda não é possível de vê-las. Mas nós agradecemos a essa bondade infinita e aos benfeitores, aos dirigentes espirituais desse estudo. Nós agradecemos de todo o coração e pedimos a Jesus que os abençoe e que os fortaleça para que estejam conosco na próxima e nas próximas e nos próximos estudos. Que assim seja, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Renata, muito obrigada. Obrigada a todos, viu? E uma feliz Páscoa, né, gente, para todo mundo. Obrigada para Que todos esteja também. no lar de todos nós. Que assim Boa seja. Que noite. beleza, né? Que beleza, um estudo que fala de renovação perto da data, né, onde nós Renovação, né? né? Foi muito bom. O retorno do nosso amado Mestre Jesus. Né? Isso. Muito Boa bom. noite, gente. Obrigada. Boa noite. Uma boa Obrigada. Páscoa para todos.